É assim, a minha caixinha, ela tá bem simples, mas ela resume um pouco do que eu sou, assim. Por fora eu coloquei algumas letras de música, porque eu sou fissurada, louca por música. Eu adoro música e a maior parte do meu tempo ou eu estou ouvindo música, ou eu estou cantando, porque eu canto com a galera, ou então eu estou escrevendo, porque eu também escrevo poemas e tal. Aí assim, aqui eu coloquei algumas datas que são importantes para mim. Coloquei um poema que foi escrito por mim também. Pode ler. Não é muito apropriado assim, eu não queria ler. Não. Depois, quem sabe. Aqui tem uma... Deixa eu mostrar assim, né? Aqui tem uma música que eu fiz. E tem eu coloquei só um poema que é do Vinícius de Moraes, que eu gosto muito também. E algumas outros trechos de música, porque não dava para escrever dentro, assim. E algumas fotos de pessoas importantes, amigos, minhas também, com colegas e tal. Passa devagar, mulher. Ah, vocês querem ver? É porque tem essa daqui, eu mostro mais. E aqui tem, é porque a gente falou em fios de cabelo, assim e tal. Tem o cabelo, eu trouxe, que é de uma pessoa muito importante pra mim, e aí eu trouxe pra deixar dentro da minha caixinha. Aí, Renata, lê só uma estrofe de alguma coisa da música. Da música ou... Na música, na música. Tá, eu vou cantar pra vocês, tá? Só um trecho. Tá bom. Vou cantar só um trecho. Perto de você eu perco o chão, meus pensamentos se confundem, perco a razão, você mexe com meus instintos, com meu coração, minhas mãos são frio, perco a direção, já não sei controlar essa situação sem ter você. Quanto mais me afasto, me encontro em suas mãos, preciso de você. Aqui eu coloquei só algumas fotos, assim, só pequenas fotos mesmo. Eu intitulei As Minhas Verdades, que são coisas que são parecidas. Primeiro, eu colei algumas coisinhas de retalho, essa coisa, só pra não deixar em branco. Aí aqui assim, aqui são as minhas amigas, que a gente costumava... Aqui foi uma situação que a gente foi, e aí tá com meu sobrinho, que é o que eu não sei se todo mundo sabe, mas meu sobrinho que tá internado, ele sofreu 40% de queimadura do corpo, aí tá em Fortaleza, no IJF, aí eu coloquei uma fotinha dele. Aqui sou eu comendo sushi, porque eu adoro sushi, então faz parte da minha vida. Não podia faltar as minhas Skol Beats, porque é de mim. Aqui é um dos meus melhores amigos, o Rafael. Aqui, enfim, aqui é a bica do Ipu, que eu gosto também. Sou eu. Aqui são os meninos, eu não sei se vocês... Porque depois vocês podem ver a Laura, como sempre aqui, metida. Porta-bandeira. Tá faltando o Vitor, que o Vitor na hora tava tirando essa foto. O Érico, o Rafael e a Natália, que a gente costuma se reunir. Foi um dia que a gente foi assistir filme na casa dela, foi inventar de comer. Enfim. Café. Mais ou menos isso. Eu sou dessa galera aí agora também. Hã? Claro, é porque não deu tempo pra pegar aquelas fotos, né, que a gente tirou. E aqui é meu pai e minha mãe. Como sempre, meu pai ainda continua como Lula, desde sempre. Eu conheço meu pai como de barbado, e hoje ele ainda é barbado. E ele conseguiu ver o meu pai. Meu pai até novinho, assim. Ele só é cambotinha. E aí minha mãe... Não, cambotinha, galera, é porque assim, ele joga bola, aí ele é engraçado. Naquele dia eu disse, ele é cambotinha e anda segurando a mão assim, sei lá, é uma história. Pois é, só isso, é mais ou menos isso. Eu quis trazer.
alguma memória sobre a família, guarda algumas coisas e tal. Uma das coisas que ela sempre guardou, eu lembro de eu pequeno, ela ajeitando as coisas e falando, essa sunga aqui é pra quando tiver um filho ele vai usar também, né? E eu já fiz isso, né? Aí eu trouxe também a foto pra comprovar que eu usei essa sunga, né? Assim, uma foto. Essa aqui sou eu pequenininho, todo mundo dos pais pintou, só que eu tô com o cabelinho liso e meio enrolado, né? E aí que sou eu usando essa sunga aqui e tudo. E aí o Heitor hoje em dia já usa também essa sunga e tal, que é algo bacana. Eu trouxe um outro elemento, né, que eu pensei como é que eu vou representar, né? Apesar de não ser palhaço como o colega aqui, eu resolvi trazer o nariz de palhaço porque no campo do teatro se fala muito de máscaras, né, e a gente costuma dizer que o nariz de palhaço é a menor máscara que existe, né. E isso aqui é para falar de um momento da minha vida, durante a adolescência, no ensino fundamental para o médio e tal. Eu comecei, a partir da escola, a trabalhar com teatro, né, ter contatos e tal. Eu era um cara muito tímido, ainda sou, né, mas eu era mais tímido ainda e tal. Foi através da arte que eu encontrei um espaço para poder me expressar, me descobrir e tal, de outras formas. Tá? Então eu trouxe o nariz para representar um pouco da minha relação com o teatro, que se iniciou nesse período de ensino médio, que eu venho procurando ter contato até hoje. Né? Seria uma paixão, o teatro, né? E a outra paixão é a história. Eu encontrei lá em casa, por acaso, na época que a UFA não utilizava ainda os sistemas digitais para matrícula, né? O meu comprovante de matrícula do primeiro semestre, né, no curso de História, que foi uma questão para mim assim, muito bacana. Eu sempre gostei de estudar de alguma forma, né? E foi bem interessante essa questão da universidade, porque tipo, meu pai é borracheiro, assim, só tem ensino fundamental incompleto, minha mãe também, né? Minha mãe desde muito tempo trabalha como doméstico, a gente foi para Sobral, desde quando a gente chegou em Sobral ela trabalha na fábrica, na Grandenha, assim, mas sempre me deu a oportunidade, me incentivou a estudar, mesmo não tendo estudado tanto, né? E aí, assim, uma das primeiras pessoas da minha família de ambos os lados a entrar na universidade, né, a poder vivenciar isso e tal, foi algo muito interessante, né? Então, para mim, foi duas possibilidades de descoberta, uma no campo da arte, a partir do teatro, e a outra no campo da intelectual e tal, a partir da história, que são questões que eu procuro sempre dialogar, né? Tanto que eu pesquiso a história do teatro em Sobral, para poder tentar relacionar um pouco os dois aspectos, né? E muito relacionado a isso também, eu trouxe um folderzinho para casa. Eu tenho um antigo folder, o primeiro folder de quando eu trabalhei lá, né, porque que tem a ver, inclusive, com aquilo que eu falei no primeiro dia com o pessoal da manhã, que foi minhas vivências no mapeamento cultural, que é um projeto muito semelhante a esse e tal. Assim que eu terminei o ensino médio, eu participei desse projeto, que aí foi onde eu realmente pude descobrir a cidade, pude me descobrir enquanto sujeito e ver que realmente o que eu queria era a história e tal. Então, o mapeamento cultural foi importante para isso e foi importante também, eu lembro, né, na Casa da Cultura em Várias Memórias, que eu lembro que eu era aluno do segundo período, já estava trabalhando com outras coisas, estudando e estava uma correria, e um dia eu vim ver uma exposição aqui, e a Delizier, que nos conhece, né, na época a sede do mapeamento cultural foi aqui, ela me conhecia, ela falou, tá fazendo o quê? Eu falei, não, estou fazendo curso de História e tal, pois tem uma vaga para estagiário aqui, deixa o teu currículo, é só até amanhã. Eu vim e deixei, né? Deixei meu currículo aqui e aí fiz a seleção e tudo veio sem expectativa, que eu vi que a galera que era um dinossauro da universidade, né? Que eu cheguei no curso, os caras que já estavam há muito tempo estavam fazendo a seleção também, mas quando entrei para trabalhar no financeiro aqui em cima, que era uma viagem, passava o dia colando nota fiscal, e aí de repente, com a Lutz, e aí um dia vagou uma pessoa lá na casa do Capitão Mó saiu e eu fui para lá, né? E aí eu acho que eu comecei a me descobrir lá como estagiário, passei 2 anos como estagiário. Depois rolou um projeto do governo federal que foi aprovado por Ponto de Cultura. E aí eu acho que foi um reconhecimento bacana, porque me chamaram, né? Você é estagiário, agora você vai coordenar um projeto e tal. Foi exatamente no período que terminou. E aí terminando o projeto, eu fiquei como coordenador a partir dessa vivência lá, né? Então o mapeamento cultural, a história e tal, e a Casa do Capitão Mó tem muito a ver com a minha formação. Aí uma outra parada que eu queria trazer, né? Isso aqui é a lembrancinha do meu casamento, nosso casamento, né? A caixinha era a lembrancinha. Não tem mais o fax, mas tem a receita, o histórico, né? Que a gente botou fax na lembrancinha do doce, né? Do casamento, e a gente sabia que ia ser meio estranho pra galera, né? Então eu falei, mas eu falei, não, mas tem que justificar. Aí eu coloquei aqui o histórico do doce, tudo, que era pro pessoal entender. Muita gente não curtiu muito o sabor, mas pelo menos entendeu qual era a proposta, né? E que foi algo essencial, né? Vou falar que nem o Jameson agora, que foi minha primeira namorada e ainda é hoje, né? Certo? Né? Que todos esses momentos aqui, né? Esse momento do teatro na universidade, do estagiário, da história, ela sempre esteve do meu lado, me apoiando comigo.
foi no teatro comigo, foi na história por vontade própria, né? Não por mim, mas no teatro a gente foi junto e na história também e tal. Então a gente comunga um pouco dessas coisas, né? E uma das coisas que a gente comunga é esse rapaz aqui, né? Deixa eu trouxe isso aqui porque isso aqui foi uma das primeiras coisas depois que a gente casou, né? Que antes da gente casar a gente já tinha comentado, a gente gosta muito de fotografia e tal, a gente quer botar fotos nas casas, né? E eu tinha visto essa parada aqui uma vez e falei, não, isso aqui vai ter na nossa casa, né? A gente pegou uns discos e fez tem uma parede lá com vários discos de fotografia, não sei se alguém que está aqui já foi lá em casa e tal, tem isso, né? Esse aqui é o Heitor, né? É o nosso filho, fruto dessa relação de muitos anos, né? O pessoal da família, rapaz, tá enrolando essa menina há muito tempo, 10 anos namorando, 10 anos namorando, vamos casar e tal, e aí a gente casou e tem hoje esse rapazinho, né? E aí eu também trouxe essa outra foto, tá lá na parede também, né? Que é de que pra mim simboliza essa relação, né? Do amor, do teatro, da história, da arte, da cultura, né? Dessa relação. Então, esses dois discos aqui com essas fotografias representam muito do que eu sou, das minhas memórias, da minha vivência. Beleza, galera? Quando eu abri e vi, assim, teve um tempo que eu me afastei da igreja, eu era muito católica, eu estava com uns 14 anos, então é o tempo que a gente fica vistoso. Porque a cabeça da gente, a vida da gente passa a ter muitas outras coisas, então... E aí eu fui me afastando da igreja, fui me afastando um pouco também dessa vivência de comunidade, que é muito forte em paróquia, eu sou do interior. E eu me lembro que a minha mãe colocou essa oração na porta do meu quarto. E assim... Essa oração, na verdade, eu nunca sei ela toda. Até aqui, mas eu sei o início dela. E parece que é uma coisa, todo dia quando eu acordo, eu lembro desse trecho, né? Que é assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, eu venho te pedir. Aí ela continua: eu venho te pedir a paz, te pedir outras coisas. E todos os dias eu tenho uma coisa diferente para pedir. Às vezes eu também acho que eu não peço nada, eu só fico mesmo falando. E as outras coisas são fotografias. Essas fotografias são quando eu era criança. Essa foi a nossa primeira casa. Isso aqui é minha mãe. Minha mãe me vestindo e meu pai. Eu acho essas duas, eu quero levar sempre elas comigo. Porque eu não lembro desse dia. Não lembro de nada. Mas eu lembro o meu amor, que os meus pais têm comigo, tão carinho. E isso faz eu ter elas comigo. As outras foi que eu tentei me desfazer. Essas são algumas medalhas que eu nem sabia. Mas eu não consigo porque uma foi de xadrez. Eu lembro que a gente não sabia xadrez, foi no campeonato que teve da escola que foi eu e uma colega que tivemos que aprender xadrez para ter o campeonato de xadrez. Então assim, era como se o xadrez estivesse chegando agora, no Araquém. E eu amo muito xadrez, eu gosto muito de xadrez. O outro é de futsal e o outro é de vôlei. Eu me lembro que eram práticas esportivas que, embora hoje eu acho que eu não sei quase nada, mas na minha infância, na minha adolescência. E o outro, essa daqui eu tenho vergonha dela porque é a melhor aluna de química, eu não sei nada de química. Eu não sei nada de química. O professor usou a questão das notas, das médias, né? Eu acho que eu devia ser aplicado, talvez, 2006. Nossa, eu pensei que eu não fosse chorar, porque eu pensei que eu fosse falar mais, mas eu vi essa fotografia aqui aí. E a última, essa pedra. É uma pedra que eu tento me desfazer dela, mas eu não consigo. Assim que eu vou mexer nas minhas coisas, que às vezes eu faço muita mudança, todo ano aqui eu até que era uma coisa que eu estava pensando em trazer, eram as chaves das casas que eu morei aqui. Mas eu vou me desfazer delas. Porque não me traz coisas boas, então eu
tomara que eu consiga me desfazer dela. Já tem isso. Toda vez, tá com 5 anos que eu estou aqui em Sobral, eu já me mudei, vai ser agora, vou ter que mudar de novo, não sei se vou mudar, a 5ª vez. Então, eu já estou cansada disso. Eu acho que eu estou numa fase da minha vida que eu acho que eu estou muito sensível às coisas que estão acontecendo, acho que por isso. E essa pedra foi uma amiga que me deu, eu tento me desfazer dela, mas tem hora que eu não consigo. Quando eu vou fazer a geral, a limpeza, ela não sai, ela fica. Às vezes eu tenho que pensar em fazer um cordão, mas eu digo assim, não, se eu fizer um cordão eu não vou usar, então deixa ela aqui. Que pena que eu não sou daqui, sou de Coreaú, meus pertences mais antigos ficam lá. É certo que as memórias que eu carrego daqui é de 5 anos pra cá. Essa aqui é uma camiseta de uma entidade comunitária que prestou serviço à população pobre de Camusim, no início na década de 60, e ainda presta serviço ainda hoje, de maneira assim, mais razoável, mas presta ainda. E acho que foi uma experiência muito bacana e eu considero ainda que eu participei. Eu gosto muito de participar dessa entidade que se chama SPH, uma entidade de Camusim, a Costa também conhece, quem não conhece também. É meu objeto de pesquisa e, além de ser meu objeto de pesquisa, eu considero assim como um prazer enorme fazer parte dessa entidade, porque além do objetivo dela de ajudar a pessoa humana, né, sobre todos os seus aspectos, no trabalho, educação, entre outros. Eu carrego ela com o maior carinho, tá tão amarela, mas eu gosto muito dela. Essa fotografia representa também uma experiência que eu vivi muito bacana relacionada ao trabalho. Eu fui estagiário do DENIS, como grande parte de vocês conhecem, né, o DENIS da UPA, né, um grupo de documentação antiga, né. Passei quase 1 ano e meio lá, adquiri muito conhecimento, fiz bastante amizades que eu carrego ainda hoje. E essa fotografia representa o momento que a gente comemorou o aniversário da nossa colega Vera. Esse aqui é o Marcos também, do conterrâneo, o Gilmar, o Cadu. Gostei muito de ter vivenciado esse trabalho. Essa aqui é minha irmã gêmea, também sou irmã gêmeas. Ela se chama Ana Célia. No momento lá ela não vive mais comigo, mas se afastando. Ela voltou para minha terra, como se naquela casa dela. Tudo que eu vivenciei da minha infância, as brincadeiras, né, o estudo. Embora que a gente tenha se distanciado, mas ela está dentro do meu coração e eu procuro cada vez mais ter essas memórias. Isso aqui é uma foto que eu carrego hoje comigo, minha família, sabe? Meus pais, Miguel, a Margarida, minha irmã Gíria, minha irmã mais velha, a Raquel. Também vai se afastando de mim. Ela vai morar em Crateús. E é isso, né, gente? A gente tem que pensar que a gente nasce, cresce, se separa, a vida é assim. Eu gosto muito dos meus pais. O que eu sou hoje é porque a educação que meus pais me deram, como pessoa humana mesmo. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado essa família na minha vida. Essa fotografia foi um dia muito especial, foi um dia a minha formatura no curso de História. Para mim foi uma vitória muito grande, porque nos dois, 3 primeiros anos, eu vi todo dia de ônibus, sabe? Chegava em casa tarde, no outro dia tinha que trabalhar. E tinha que hoje estava defeito, chegava 3 horas, 4 horas da manhã em casa. Mas eu venci, eu consegui. Tudo que eu sou hoje é porque eu consegui. Esse trabalho eu entrei por conta do meu curso de História, também além da Edivete, a seleção estava vindo. E eu agradeço muito, porque foi uma vitória que eu conquistei, pretendo com ele. Ainda tem muitas conquistas pela frente. E encerrando, esse pingente foi da minha avó, que já faleceu. Minha avó Maria, parte de pai. Foi a minha única avó. Eu não tenho nenhum, meus avós já
faleceram, mas ela carrega uma memória assim, grande mais ainda porque eu vivenciei muito momento bom com ela. E é isso, pessoal, desculpa fazer.